Salmos capítulo 40, nós vamos ler dos versículos 2 ao 4. Diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um quemedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Amém. Deus, fala conosco nessa noite, Pai. Nós abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz, Pai. Toca nessa noite, Deus, haja com liberdade neste lugar. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Davi, ele conta, neste capítulo aqui, no capítulo 40, onde nós lemos que ele estava em um poço, passou por situações difíceis, mas Davi, na verdade, ele não fala para nós qual foi a época da vida dele que ele escreveu isso. Aqui nós não temos como saber, porque se nós olharmos para a vida de Davi, a gente sabe que ele passou por muitos momentos difíceis em sua vida. Então, olhando aqui para esse texto, a gente não sabe se Davi escreveu isso quando o rei Saul começou a perseguir ele, quando o rei Saul atira uma flecha para o matar e ele fica desesperado. A gente não sabe se foi nesse momento que ele escreve este texto. A gente não sabe se foi no momento onde ele fugiu, mais ou menos durante 13 a 15 anos ele fugiu do rei Saul, durante esse tempo todo se escondendo em cavernas, se escondendo em lugares, tentando salvar a sua vida. Nós não sabemos se foi em um destes momentos ali na caverna de Adulão, como eu falei estes dias, que Davi escreve este texto. Nós não temos como saber, ou então nós não temos como saber se Davi escreve esse texto quando ele está passando ali uma dificuldade dentro da sua casa. Na verdade, quando Davi peca, quando ele erra com Batseba, ele cai em pecado. Então o fruto desse pecado, o fruto desse relacionamento que ele tem com Batseba, eles têm um filho, só que este filho ele morre. Eu não sei se depois da morte daquele filho, Davi escreve isso falando: olha, eu estou num poço, eu estava em um tremendo lamaçal, a minha vida estava enroscada. Eu também não sei se Davi escreve isto quando na verdade um filho dele estupra a sua filha. Eu também não sei se Davi escreveu este texto quando o irmão deste que estuprou ficou nervoso e matou o irmão. Eu não sei se Davi escreveu isso quando o seu próprio filho tenta o envergonhá-lo na frente das pessoas, monta uma tenda e se deita com as mulheres do seu pai. Eu não sei se nesse momento de traição, de um filho traindo o pai, você pode imaginar este sentimento. Talvez Davi tenha escrito isso neste momento, mas nós não sabemos. Eu não sei se Davi escreveu isso quando o seu próprio filho tenta roubar o seu reino, quando o seu próprio filho tenta conquistar o coração das pessoas para derrubar o próprio pai do reino. Mas uma coisa eu sei, se nós olharmos para a vida de Davi, a gente percebe que em muitos momentos Davi passa por aflições, passa por momentos difíceis, passa por poços, passa por lamaçais, e ele escreve isso, mas nós não temos como saber em qual momento da vida de Davi ele escreve isso. Mas nós sabemos que foi uma realidade, e muitas vezes talvez não passamos coisas igual a Davi. Talvez um filho não nos traiu, talvez o nosso filho não se deitou com a irmã, talvez nós não tivemos o mesmo problema que Davi teve, nós não vivemos as mesmas coisas que Davi viveu. Mas aqui Davi está dizendo: olha, eu estava em um poço, eu estava enroscado, enfiado na lama. E muitas vezes nós não vivemos isto que Davi viveu, mas vivemos outras coisas em nossas vidas que muitas vezes a gente pensa da mesma forma. Fala: puxa,
eu estou dentro de um poço, a minha família está dentro de um poço, o meu relacionamento está dentro de um poço, os meus negócios estão dentro de um poço. Um poço não é um lugar bom, poço não é um lugar agradável, um poço é um lugar fundo, poço é um lugar escuro, poço é um lugar medonho, poço é um lugar onde se perde a esperança. Você imagina um poço fundo, mal cheiroso talvez, e talvez você olhe para cima e você não consiga nem ver a saída, um lugar sem esperança, um lugar onde você não consegue se movimentar direito, um lugar onde você não consegue olhar para o futuro. E Davi, ele diz isso: olha, eu estava dentro de um poço, eu estava em uma situação que eu não tinha o que fazer, eu não tinha para onde ir, eu tentava escapar, mas o poço é profundo. E muitas vezes em nossas vidas parece que a gente se encontra em situações como esta, a gente se sente dentro de alguns poços algumas vezes. Talvez, como eu falei, não igual a Davi, não com as mesmas coisas que Davi passou, mas muitas vezes em nossas vidas nós passamos por situações que parecemos que estamos lá embaixo, esquecidos. Parece que a gente não vai conseguir sair dali, parece que a gente não consegue se mexer, parece que talvez as águas vão subir e a gente vai se afogar ali naquele lugar. Poço é um lugar profundo, um lugar escuro, que traz medo, limita a nossa visão, limita os nossos movimentos, lugar difícil de sair. Mas olha que maravilhoso o que acontece, olha o que a Bíblia diz. O mais maravilhoso deste texto é assim, ó, é que Deus não envia ninguém para tirar Davi do poço. Nós lemos esse texto e não diz lá: olha, eu enviei alguém e resgataram Davi do poço. Eu mandei uma ajuda e pegaram Davi do poço, tiraram Davi de lá. Eu mandei alguns irmãos e ajudaram Davi quando ele estava naquele momento difícil dentro daquele poço. Mas Davi não apenas diz que está em um poço, ele ilustra ainda um pouco mais. Ele diz: olha, a minha situação era muito grave, eu não estava simplesmente em um poço, mas eu me sentia como se eu estivesse em um tremedal de lama, lugar onde perdemos as nossas forças, onde perdemos os nossos movimentos, aquilo que nos prende, não nos deixa avançar, não nos deixa ir para frente. Quantas vezes situações e circunstâncias acontecem em nossas vidas que nós ficamos nessa situação parecida como essa aqui, que parece que a gente não sai do lugar, parece que algo nos prende, parece que a gente não consegue caminhar, a gente luta, e quando a gente olha para trás, a gente percebe que a gente não saiu do mesmo lugar. E com certeza essa era a sensação que Davi tinha. Olha, ele ilustra aqui dizendo: eu estava em um tremendo lamaçal, preso, amarrado, a minha vida não andava, eu não conseguia fluir, eu não conseguia fazer as coisas. E muitas vezes nós nos sentimos assim também. Parece que na nossa vida nada acontece, parece que Deus não abre portas, parece que estamos presos, parece que estamos sem movimento, a gente perde a visão, não consegue enxergar esperança para o futuro. Primeiro ponto é que tem coisas em nossas vidas que nos paralisam. Em Salmos 40, no versículo 2, diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Olha que coisa maravilhosa. Aqui a Bíblia não conta que Deus enviou alguém para tirar da vida daquela situação. E muitas vezes a gente espera que Deus envie alguém para ajudar a gente nos nossos problemas, e a gente fica desesperado, e parece que a gente olha para os lados e não vê ninguém. E talvez nesse texto a gente poderia esperar algo de Deus como: puxa, e enviou Deus ali alguns homens e livraram a vida de Davi. Mas nós não enxergamos isto. O próprio Deus vem e tira Davi daquela situação. Então eu quero te dizer nessa noite, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o seu poço, eu não sei qual é o lamaçal, mas uma certeza que eu tenho é que Deus vai te tirar dessa situação que você está passando. Você não precisa de pessoas,
Você não precisa de ninguém. É bom nós termos pessoas, mas existem coisas que só Deus pode fazer, que ninguém pode fazer. E talvez ali na situação de Davi, ninguém poderia ajudá-lo. Então a Bíblia conta que Deus ajuda Davi, ele sai daquela situação. Deus quer te ajudar também. Olha aqui que coisa interessante. Ele fala que colocou os pés sobre uma rocha, porque na verdade a lama é um lugar instável, um lugar ruim de ficar. Você consegue ficar de pé na lama? Talvez escorregue, talvez você tropece. Então ele tira Davi da lama, onde os seus pés não podiam firmar, e coloca Davi sobre a rocha. Talvez a gente pode comparar a rocha, uma rocha normal. Mas na Bíblia, para os cristãos, rocha significa ou a palavra de Deus ou Jesus. Jesus é a nossa rocha, a palavra de Deus é a nossa rocha. Então ele diz aqui, olha, eu tirei Davi do lamaçal e coloquei os seus pés sobre a rocha. A grande diferença de uma rocha normal, estarmos sobre uma rocha normal, e a rocha que é Jesus, é que jamais essa rocha se quebra. A rocha é um lugar seguro. E pôs nos meus lábios um novo cântico. Agora aqui eu vejo nessa passagem uma grande chave para a vitória. E pôs nos meus lábios um novo cântico. Primeiro ponto que eu quero falar sobre isso é: o louvor bate nos seus inimigos. Você pode ler depois lá na sua casa, se você quiser, Salmo 149 fala sobre isso. Você vê ali o exército inimigo apanhando, quando o povo de Deus louvava a Deus e adorava a Deus. Então, quando você abre a sua boca para adorar a Deus, o seu inimigo, ele tem que fugir, ele não aguenta, ele foge. Por isso, quando você for abrir a boca em tempos difíceis, por isso, quando você estiver dentro do poço, quando você estiver com seus pés na lama, quando parece que não tem esperança, ao invés de você abrir a sua boca para falar besteira, abra a sua boca para adorar a Deus, porque os seus inimigos serão vencidos quando você louvar. O louvor tem o poder de mudar a realidade com a qual estamos vivendo. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, 2 Crônicas no capítulo 20, Josafá recebe uma notícia de que o exército inimigo estava chegando. Era muito grande. Josafá fica com medo, desesperado. Ele teme, ele fala: puxa, e agora, Deus, ele até ora e diz: Deus, nós estamos com medo, estamos desesperados, olha, mas os nossos olhos estão fixos no Senhor. E aí o que ele faz? Ele junta a tribo de Judá, ele junta o povo e fala: olha, a gente tem uma saída, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a Deus. E eles começam a fazer isso. Eles buscam a Deus, eles oram, eles jejuam naquele tempo difícil. E aí quando isso está acontecendo, enquanto eles estão orando e jejuando, se levanta no meio do povo um levita, um profeta, e libera uma palavra profética. Então Josafá se encoraja e fala: puxa, então Deus está realmente conosco, então vamos adiante que nós vamos vencer a guerra. Só que desta vez foi diferente. A estratégia que Deus deu foi diferente. Ele não enviou o seu exército à frente, ele não colocou guerreiros, ele não colocou espadas na frente, mas ele mandou na frente a arca com os sacerdotes em primeiro lugar, e depois ele manda os adoradores e os cantores. Porque Deus havia dito: olha, nessa peleja vocês não vão precisar lutar, vocês não vão precisar brigar. E é assim comigo e com você também. Quando nós adoramos a Deus, as nossas lutas, a nossa peleja, não somos nós que vamos lutar, mas Deus vai lutar por nós. Muitas vezes nós ficamos desesperados, pensando que nós precisamos lutar, pensando que nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos nos levantar, precisamos tomar coragem. Muitas vezes o que precisamos fazer é simplesmente, em tempos difíceis, em tempos de guerra, em tempos onde estamos com medo, onde estamos preocupados, muitas vezes o que precisamos fazer é adorarmos a Deus. Porque a Bíblia diz: olha, quando nós adoramos a Deus, quando nós buscamos a Deus, em primeiro lugar, quando buscamos
buscamos as coisas do reino, em primeiro lugar as outras coisas, Deus vai cuidar. Muitas vezes nós queremos em primeiro lugar cuidar das coisas e depois buscarmos a Deus, depois adorarmos a Deus. Mas se nós fizermos o contrário, em primeiro lugar abrir o nosso lábio, abrir a nossa boca para adorarmos a Deus, independente daquilo que nós estamos passando, eu quero te dizer que essa luta, que essa guerra não vai ser mais tua, mas vai ser do Deus Todo-Poderoso, e Ele vai cuidar da sua guerra, Ele vai pelejar por você, Ele vai pelejar nessa situação difícil que você está passando. E quando você perceber, você vai estar cantando com as suas mãos levantadas, e quando você abrir os seus olhos, os seus inimigos já vão estar caídos em terra. Muitas vezes nós queremos tomar o lugar de Deus. Josafá fica desesperado, porque o exército inimigo era muito maior. Ele pensa, puxa, e agora? Perdemos. Com medo ele ora, ele fala, Deus, estamos com medo, mas olha, os nossos olhos estão fixos no Senhor. Parece que não tem saída, parece que não tem escape. O poço é grande demais, é fundo demais, é escuro demais, é profundo demais. Mas se nós decidirmos fazer aquilo o que é certo, o problema é que muitas vezes fazemos o que é errado. Em tempos de crise, em tempos difíceis, fazemos o que é errado. Esquecemos de Deus, esquecemos de buscar a Deus, esquecemos de orar, esquecemos de jejuar, esquecemos, ao invés de abrirmos as nossas bocas para adorar a Deus, abrimos as nossas bocas para reclamar de Deus, e nos esquecemos que se nós adorarmos a Deus, se nós buscarmos a face de Deus em primeiro lugar, a guerra está ganha. A vitória é nossa, a vitória é sua, a vitória é minha. Não sozinhos, não por nós mesmos, mas se nós tivermos Deus à nossa frente, Ele vai nos dar estratégias, Ele vai nos dizer o que nós devemos e precisamos fazer. Muitas vezes nós queremos fazer as nossas próprias estratégias, e muitas vezes quebramos a cara e as nossas estratégias não dão certo. Por isso, busque qual é a vontade de Deus. Se Josafá não tivesse tirado um tempo ali para buscar a Deus e jejuar e orar, talvez ele teria colocado o exército lá na frente para lutar, e talvez ele teria perdido aquela guerra. Talvez teria sido um massacre, todo mundo morto, envergonhado, mas não, ele busca a Deus e Deus dá uma ideia maluca. Olha, não coloca ninguém com arma lá na frente, não põe o exército, não põe o exército lá para o fundo, lá na frente você vai colocar a arca, coloca os sacerdotes, sabe, os levitas, os que cantam, os que adoram a Deus, põe esse povo cantando lá na frente e vai para a guerra. Olha que ideia maluca. E é assim que Deus faz conosco também. Muitas vezes Deus nos dá algumas ideias malucas, e nós precisamos ser malucos algumas vezes de acreditar e confiar e seguir em frente. Muitas vezes nós somos racionais demais, queremos entender tudo, queremos entender a mente de Deus, queremos saber como Deus pensa. Mas os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. Nós não conseguimos compreender a mente de Deus. Muitas vezes, mesmo sem compreender, mesmo sem entender, o que nós precisamos fazer é simplesmente abrir a nossa boca, adorar e confiar que Deus está controlando todas as coisas. A tua adoração libera o sim de Deus. Em Mateus, no capítulo 8, dos versículos 1 ao 3, diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou. Depois que o leproso adora, o que acontece? Ele é curado. Jairo chega na presença do Senhor desesperado. Senhor, e a Bíblia conta que ele se prostra, está lá em Lucas, no capítulo 8, dos versículos 40 a 42. Mas antes de Jairo pedir qualquer coisa ao Senhor,
Antes de ele falar, Senhor, eu preciso que o Senhor desça até minha casa, ele não, antes de fazer qualquer coisa, a Bíblia conta que ele se prostra e adora ao Senhor, e então depois ele pede. E muitas vezes o que nós precisamos fazer é não simplesmente pedir coisas para Deus, mas antes de pedir qualquer coisa, nós precisamos render as nossas vidas e simplesmente adorar a Deus, crendo e confiando que Deus, ele está cuidando de nós. Eu acho que muitas vezes Deus deve olhar para as nossas vidas e pensar assim: Ele não confia nada em mim, ela não confia nada em mim, não confia uma agulha, um fio de cabelo, porque você só ora, oh Deus, pelo amor de Deus, vem Deus. Você não consegue confiar e acreditar que Deus de fato está cuidando da sua vida, que Ele de fato está cuidando da sua casa, do seu relacionamento. Deus cuida de nós, pode parecer que não, mas Ele cuida de nós. Olha que coisa, a adoração libera sobre a sua vida uma provisão sobrenatural. Olha o que acontece em 2 Crônicas também, lá no capítulo 20, no versículo 25 diz assim: E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Quando você adora a Deus, Deus não simplesmente dá a vitória na área que você precisa, mas Ele abençoa a sua vida, Ele te levanta, Ele te dá a vitória, Ele traz provisão, Ele faz infinitamente mais. Esse é o Deus em quem eu tenho crido, não simplesmente o Deus que faz aquilo que eu preciso, mas que faz infinitamente mais. Um Deus amoroso, um Deus abençoador. Ele não quer simplesmente curar aquela feridinha, mas Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer fazer infinitamente mais. Aqui a Bíblia conta lá em 2 Crônicas que o povo ficou durante 3 dias recolhendo coisas, porque não conseguiam pegar tudo. Sabe por que isso acontece? Por causa do coração adorador que aquele exército tinha decidido estar. A adoração dá uma visão do resultado que vai ter da guerra que está enfrentando. Você consegue olhar de uma forma diferente. Você passa a não olhar com os seus próprios olhos. Quando você coloca a guerra nas mãos de Deus, você entende que a responsabilidade de ganhar essa guerra não é tua, é de Deus. O problema é que muitas vezes ficamos desesperados, ficamos com medo, porque a gente acha que a gente tem que ir lá e guerrear e conquistar e derrubar aquele exército com as nossas próprias mãos. Por isso ficamos desesperados. Se realmente nós acreditássemos que as nossas guerras, que os poços, que os lamaçais, eles não estão no nosso controle, mas estão nas mãos de Deus, se realmente nós acreditássemos nisso, com certeza nós passaríamos pelos problemas e pelos momentos difíceis muito mais fácil, porque a certeza é que a vitória já é nossa. A gente pode passar pelo momento difícil, mas lá na frente a certeza que nós temos, a palavra de Deus diz isso, a vitória já é nossa. Agora, pastor, então por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou nesse poço? Por que eu estou nessa situação difícil? Minha família está nessa situação difícil. Por que eu estou me sentindo igual você está falando aqui de Davi? Sabe, parece que minha vida não vai para frente. Estou dentro de um poço, eu não consigo me mexer, essa lama que me prende, parece que a minha vida não sai do lugar, sabe? No meu trabalho eu estou anos lá, trabalhando direitinho, pastor, eu sou fiel no dízimo, eu faço tudo direitinho, parece que minha vida não sai do lugar. Por que eu estou nesse poço? Por que eu estou passando essa situação tão difícil? Me dá uma explicação. Então Deus nesse texto dá uma explicação. Olha a explicação que Deus dá em Salmos 40, no versículo 4, ele diz assim. Peraí, 44 não. 43, na parte B, mais para baixo ali. Diz assim: muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aqui está a explicação que Davi dá.
Ele diz: olha, por causa desse poço que eu passei, por causa dessas situações impossíveis que eu passei na minha vida, por causa do meu choro, por causa das minhas lágrimas, por causa dos momentos, dos dias difíceis que eu passei, mas agora Deus me livrou, Deus cuidou de mim, Deus me arrancou desse lugar, e existe um propósito. Sabe qual é o propósito? Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. As pessoas vão olhar para a sua vida e elas vão ter que enxergar e entender que existe um Deus sobrenatural na tua vida, porque elas viram o poço que você passou, elas viram o lamaçal que você passou, elas viram o seu choro, elas viram os momentos difíceis que você passou na sua vida, mas agora elas veem a vitória, agora elas veem Deus exaltando a sua vida, agora elas veem que você está de pé, aquilo que você orava, aquilo que você chorava, Deus veio e Deus fez na sua vida, e Ele te abençoou, e essas pessoas, os familiares, os amigos, eles vão ter que reconhecer que o Senhor Jesus que fez isso na sua vida. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Tem pessoas que nunca vão pisar dentro de uma igreja. Talvez tenha um familiar seu que jamais vai aceitar um convite de sentar numa cadeira da igreja. Um amigo próximo, um parente, não sei, nunca vai aceitar um convite de estar nesse lugar. Mas ele vê sua vida, ele está vendo a luta, ele está vendo o poço. Ele talvez até pense com ele mesmo: mas caramba, esse cara é crente, esse cara serve a Deus, a coisa na vida dele, o cara está lascado, não sai do lugar, essa mulher está lascada, pô, tadinha, está 15 anos lá, não sai do lugar, não foi promovido, a família dele, meu Deus do céu, está bagunçado. Talvez eles olhem para a sua vida e até pensem: puxa, eu nunca quero ser crente, porque olha só. Mas se você for fiel até o fim, se você continuar, se você acreditar, vai chegar o dia que essas pessoas vão ter que reconhecer que foi Deus na sua vida, que foi Deus na sua casa, que foi Deus nos seus negócios. Os seus negócios estavam afundados, mas que foi Deus que tocou, e hoje você vive uma vida próspera. Essas pessoas, elas vão ter que reconhecer. O grande segredo dessa mensagem inteira está em Salmos, no capítulo 40, no versículo 4, que diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Está aqui o segredo. Feliz é o homem, muito feliz é o homem, feliz demais é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Pessoas confiam em pessoas. Pessoas ricas confiam em seus bens. Tem pessoas que confiam no governo. Está meio difícil, mas tem aqueles que confiam. Tem pessoas que confiam em amigos. Falando isso, eu me lembro daquela passagem do jovem rico, que a Bíblia conta em algum evangelho, não sei aonde está, deixa eu ver se eu tenho. Não tem. Jesus tem um encontro com aquele jovem. A Bíblia conta que ele era muito rico, muito dinheiro, muitos bens. E aquele jovem chega na presença de Jesus e fala: Senhor, como é que eu faço para ter a vida eterna? Como que eu faço? Jesus fala para aquele jovem: olha, você conhece os mandamentos, você sabe o que você precisa fazer. E ele diz: sim, Senhor, eu conheço, eu tenho feito, eu tenho obedecido, eu tenho seguido aquilo que a tua palavra diz que eu devo fazer. Eu tenho feito sim, eu tenho guardado a tua palavra em meu coração. Jesus vira para aquele jovem, fala: ótimo, então faz o seguinte, vende tudo que você tem e me segue. A Bíblia não fala mais nada sobre aquele jovem. Simplesmente diz que ele vai embora daquele lugar
com o seu coração triste. Sabe por quê? A confiança dele estava naquilo que ele tinha. Jesus enxergou isso. Jesus estava querendo ensinar uma lição para aquele garoto. Olha, você conhece, mas em primeiro lugar da sua vida você precisa confiar em mim. Eu preciso estar em primeiro lugar na sua vida. Não tem problema nenhum em você ter riquezas, não tem problema você nenhum ter bens, mas o problema é quando você coloca coisas à frente de Deus. Confia mais em coisas, confia em carros. Olha, tem pessoas que confiam em carros, outros em cavalos, mas nós precisamos confiar no Senhor Jesus em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Precisamos confiar no Senhor antes de confiar nas situações. Precisamos confiar no Senhor antes de confiar no diagnóstico do médico. Precisamos confiar no Senhor antes de confiar naquela reunião que nós tivemos com o nosso chefe. O nosso chefe não é o nosso chefe. O nosso chefe, o nosso patrão é Deus. O nosso médico não é o doutor Jorge. O nosso médico, o médico dos médicos é Deus. Confia em Deus. Descansa a sua vida, a sua alma em Deus. Não deixe as coisas te preocuparem. Não ande ansioso, não ande preocupado. Ele cuida de você. E a última grande chave para nós fecharmos, que eu acredito que é uma das coisas mais difíceis, porque nós somos ansiosos demais. Nós queremos no nosso time, no nosso tempo. A gente quer que Deus acompanhe a nossa agenda. A gente não quer entrar na agenda de Deus, a gente quer que Deus entre na nossa agenda. A gente quer que o negócio dê certo na hora que a gente quer. A gente quer que as coisas aconteçam na hora que a gente quer. A gente ora a Deus e a gente dá até uma ordem a Deus, dizendo: Deus, vem e faz esse negócio. Deus, vem e muda essa história. Você não sabe se é o tempo de Deus ou não. Nós deveríamos orar o seguinte: Deus, seja feita a tua vontade nesse negócio, no seu tempo nesse negócio. E aqui, por último, nós recebemos essa lição voltando para o versículo 1. Eu pulei o versículo 1 porque eu queria falar no final. Mas Davi começa no versículo 1 dizendo assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele começa dizendo isso: olha, eu esperei no Senhor. Todas estas coisas que nós lemos, ele foi arrancado do poço, ele saiu daquele lamaçal, Deus abençoou a sua vida, Deus salvou a sua vida, Deus fez grandes coisas em sua vida, mas tudo isso somente aconteceu porque ele soube esperar no Senhor. Que coisa difícil, hein? Você precisa aprender a esperar em Deus. Talvez você está esperando porque você ainda não aprendeu esta grande lição, e aí você está esperando mais um pouquinho, porque Deus percebeu que você não aprendeu esta lição. Ele está querendo te ensinar a depender dEle, porque você está querendo fazer as coisas no seu tempo, do seu jeito, da sua forma, mas Ele, através dessa espera que dói, que você não consegue se mexer, você fica desesperado e você clama, Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Então, meu querido, relaxa, coloca a sua confiança em Deus, dorme, não deixe de dormir por causa dos seus problemas, não deixe de dormir preocupado com as coisas que vão acontecer, não deixe de dormir preocupado com o diagnóstico do médico. A palavra de Deus diz que não cai um cabelo da sua cabeça que Deus não saiba. Olha que Deus cuida da sua vida, Ele sabe de tudo que acontece com você. Tenha certeza que se não chegou a sua hora, você não vai morrer não.
Mas o médico disse. Não interessa o que o médico disse. Se Deus disser que não chegou a sua hora, meu amigo, o médico pode dizer, ele pode fazer exame, está tudo tomado. Se não chegou a sua hora, se Deus não deixar você partir daqui, você não vai morrer. Então por que você está tão preocupado assim? Então por que você anda tão ansiosa assim, não dorme, está tomando remédio para dormir, está tomando comprimidos antidepressivos, porque você não consegue descansar a sua mente? O seu filho, a sua filha, eles estão te preocupando. Pastor, mas eu estou aqui, o meu filho está lá na rua. Você não consegue descansar o seu coração, mas Deus te diz nessa noite: olha, essa luta eu vou pelejar por você. Essa luta não é sua, essa luta é minha. Eu cuido, eu tomo conta, e quem vai dar vitória sou eu. Espera mais um pouquinho. Ele tarda, mas não falha. Na verdade ele não tarda, parece que tarda, né? Ele sempre chega na hora exata, mas para a gente parece que tarda. Parece que Deus esqueceu. Essa noite é noite de colocar teu coração nas mãos de Deus. É noite de colocar as tuas ansiedades nas mãos de Deus. É noite de colocar as tuas preocupações nas mãos de Deus. Olha só, você está no poço, mas o poço vai passar. Você está na lama, mas Ele vai firmar os seus pés na rocha. Acredite em Deus. Tudo que você precisa fazer é acreditar. Tudo que você precisa fazer é confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Acredita nele. Não acredite no que os outros estão te dizendo. Não acredite que os seus amigos, seus familiares. Não acredite. Acredite naquilo que a palavra de Deus diz. E se você está fazendo isso, é só esperar que o seu dia vai chegar. O seu milagre vai acontecer. A guerra vai ser ganha. E nós vamos estar juntos aqui para celebrarmos essa vitória e agradecermos a esse Deus maravilhoso. Feche os teus olhos.